A maioria das pessoas só se lembra de marca pessoal quando precisam. Quando querem mudar de emprego, quando é urgente fazer essa mudança de emprego ou quando estão completamente insatisfeitas com o emprego atual. Então o que é que fazem? Entram em modo intensidade, ou seja, fazem muita coisa num curto espaço de tempo. E o que acontece? Os resultados começam a não aparecer. E quando não aparecem os resultados, o que é que voltam a fazer? Param. Param exatamente tudo o que estavam a fazer. Param com aquela intensidade, com aquelas ações que estavam precisamente no caminho da marca pessoal. E entram num novo ciclo, que é, como não tiveram resultados, vão fazer novos cursos, fazer novas formações, vão tentar desenvolver novas competências, vão alterar toda a estrutura do currículo. E se eu dissesse que na maior parte dos casos o problema não é competência, o problema é consistência. Já falei de autoconhecimento, já falei de comunicação estratégica, mas falta um terceiro elemento. Um elemento que, sem ele, os outros acabam por não se sustentar. É precisamente isso que vou falar neste vídeo. No vídeo de hoje vou-te falar de consistência e como ele é importante para a estrutura da marca pessoal. Por isso é que é o terceiro pilar da marca pessoal. Como é que está organizado o vídeo de hoje? Primeiro vou-te falar o que é isto da consistência, mas voltada para a empregabilidade. Não te vou dar aqui definições da palavra, para isso vais ao dicionário e encontras. Vou-te dar neste contexto a empregabilidade. Depois vou-te mostrar os três elementos que compõem, digamos assim, a consistência. Vou-te falar daqui dos principais erros que destroem a tua consistência e, por fim, vamos fazer aqui a integração dos três pilares para fechar aqui o bolo, digamos assim, este conjunto de vídeos sobre marca pessoal. Começando, então, o que é a consistência? Basicamente, a consistência é mostrar quem és dia após dia, de forma espaçada no tempo. Ou seja, é mostrar quem é que tu és todos os dias durante um bom período de tempo. Portanto, desde logo vemos que a consistência nunca será perfeição, ok? Está longe de ser algo perfeito. Consistência também não é trabalhar todos os dias com intensidade máxima. Obviamente vai haver dias em que vais fazer mais coisas para trabalhar a tua marca pessoal, vai haver outros dias em que vais fazer menos, mas está tudo ok, porque estás a fazer isso todos os dias. E também, e algo muito importante, consistência na empregabilidade não é estar constantemente motivado para trabalhar a tua marca pessoal, não é estar constantemente motivado para te desenvolveres. Não. Há picos. A motivação é feita por picos e vai acontecer exatamente isso na tua marca pessoal, na gestão da tua carreira, na gestão da tua empregabilidade. Mas como tu vais ser consistente, esses picos vão sendo diluídos ao longo do tempo. Portanto, basicamente, consistência é transformar a intenção num padrão. Ou seja, a marca pessoal é sempre um processo que vem de dentro para fora. É a nossa intenção de demonstrar ou de trabalhar a percepção do mercado para que eles percebam quem é que nós realmente somos. Ou seja, nós criamos uma imagem, queremos que o mercado nos reconheça essa imagem. Então, para isso precisamos de esta intenção. E a consistência é basicamente transformar esta intenção, esta vontade de moldar a percepção do outro, mas de forma recorrente, ou seja, um padrão. E é a consistência que nos permite, permite fazer com que a nossa marca deixe de ser uma ideia, quando está na nossa cabeça, e passe a ser a reputação reconhecida no mercado. Para isso acontecer, é preciso consistência, porque é preciso um período de tempo para que o mercado primeiro nos conheça, primeiro comece a reconhecer valor e depois então termos uma reputação sólida. Um ponto muito importante aqui em termos de consistência. O mercado não reage apenas ao teu melhor momento, daí os tais picos de intensidade não resultam, ou seja, queres fazer tudo em 2, 3 semanas e com isso pensas que vais criar uma reputação. Não, isto não funciona assim. Ou seja, o mercado não vai reagir apenas aos momentos em que tu apareces. O mercado reage ao padrão que reconhece ti, ou seja, ao padrão que consegues sustentar. Ou seja, o mercado reage à quantidade, às ações que tu vais fazendo ao longo do tempo. Às ações que ele vai vendo que tu vais fazendo ao longo de muito tempo. Para até mostrares que és consistente, para mostrar que está sustentado. Ou seja, não basta apenas dizer que és competente em determinada área, tens que provar ao longo do tempo que és efetivamente consistente ou que tens precisamente essas competências. Portanto, podemos dizer que a consistência na empregabilidade está dividida em três elementos, digamos assim. O primeiro, a coerência entre discurso e ação. O segundo, na repetição estratégica. E o terceiro, na persistência do tempo. Começando pelo primeiro, coerência entre discurso e ações. O que tu comunicas, seja em que meio de comunicação, meio de informação for, seja em que contexto for, seja no offline, seja no online, precisa estar sempre sustentado pelo teu comportamento.
Ou seja, não basta dizer que sou alguma coisa, eu tenho que provar que sou essa coisa. Depois, as promessas que tu fazes, ou que são feitas pela tua marca pessoal, ou seja, as promessas que tu estás a construir, devem ser sustentadas depois pela realidade, pelo dia-a-dia. Ou seja, se eu digo que sou extremamente competente em determinada área, no meu dia-a-dia no trabalho, no meu dia-a-dia na vida académica, no meu dia-a-dia, sempre que há este contexto em que essa competência tem de aparecer, ela tem que realmente aparecer. Porque senão eu simplesmente estou a criar uma ideia, estou a criar uma imagem falsa de mim mesmo. E eu não quero isso, eu quero moldar a percepção do outro, mas eu quero moldar a percepção de uma forma verdadeira, ou seja, em características que realmente eu tenho. Portanto, se tu dizes, ou se vais dizer para uma entrevista, por exemplo, que valorizas o crescimento profissional, que valorizas o desenvolvimento de competências novas e que valorizas aprender coisas novas, isso tem que estar aprovado, por exemplo, depois no teu dia-a-dia. De que forma é que tu fazes isso no teu dia-a-dia? Seja a título profissional, seja a título pessoal. Percebes? Ou seja, eu não basta apenas dizer que faço alguma coisa, eu tenho que provar que faço. Portanto, as minhas ações têm que estar sempre coerentes, ou seja, ou melhor, o meu discurso tem que estar sempre coerente com as minhas ações. Eu não posso ser uma coisa e fazer outra. E isto é particularmente importante, porque senão o que acontece é que, não havendo coerência, ou havendo incoerência, há quebra de confiança do outro lado. Ou seja, tu estás a construir, a moldar a percepção do outro, do mercado. Se tu és incoerente, quebras essa confiança e vai ser muito mais difícil construir essa percepção do outro lado, controlar essa percepção. E, obviamente, sem confiança, nunca vai haver uma marca sólida. E o mesmo se aplica então às marcas pessoais. Se ela não é sólida, ou seja, se não há confiança, essa marca depois, obviamente, não será sólida. O segundo elemento é a repetição estratégica. O que é isto? Para tu fixares uma imagem na cabeça de alguém, é preciso comunicar de forma regular e repetitiva determinada informação. Só assim é que essa informação ou esse elemento fica realmente na memória de quem está do outro lado, no mercado. Portanto, nunca será, a consistência da empregabilidade ou a marca pessoal nunca se construirá apenas com uma ação isolada, ou seja, é impossível mudar a percepção de outra pessoa com uma ação isolada, precisam de ser várias ações durante um período de tempo para tu conseguires moldar essa percepção. Primeiro para a pessoa te começar a reconhecer, para depois ter a certeza que aquela percepção que ela criou é verdadeira. Portanto, é que uma ação isolada não constrói posicionamento, uma publicação isolada no LinkedIn não cria também posicionamento, um esforço pontual de desenvolvimento de marca pessoal, de visibilidade de marca pessoal, não cria reputação. A repetição é que fixa na cabeça do mercado, na mente do mercado, a imagem que tu queres construir. Ou seja, é a regularidade que constrói a memória sobre quem tu és no mercado. Se não fizeres isso, o que é que acontece? Se tu não tens repetição, simplesmente o mercado não te reconhece e vai-te acabar por esquecer. Porque não houve tempo suficiente para a ideia se desenvolver, para ser reconhecida e para ser lembrada. Okay? Portanto, o segundo elemento é a comunicação estratégica. É a repetição estratégica. Depois temos a persistência no tempo. Marca pessoal não se constrói numa fase intensa, ou seja, não se constrói de picos, não se constrói no mês, não se constrói no momento de necessidade em que precisas rapidamente de procurar emprego e tiveste anos sem fazer nada. Constrói sim através de ações contínuas. Ações contínuas sempre alinhadas com a estratégia que tu definiste, com a imagem que tu queres transmitir, com a direção que tu escolheste para a tua marca pessoal. Porque no fundo a marca pessoal será sempre o resultado dessas ações contínuas que estão alinhadas com a estratégia que tu definiste. Ou seja, tu definiste uma estratégia, como vimos no autoconhecimento, trabalhaste encontraste as tuas competências, a tua identidade profissional, os teus resultados que sustentam essa identidade e definiste um estilo de comunicação estratégica que queres definir, ou seja, que imagem é que tu queres construir com base nessas competências, que percepção é que tu queres moldar no outro, mas depois precisas de ações que vão começando a construir isso. E depois precisas dessas ações continuadas para ter tempo de moldar a percepção do outro. Vamos pensar nisto como um relacionamento. Qualquer relacionamento amoroso, de amizade, teve precisamente estes passos. Primeiro, houve ações que fizeram a pessoa se aproximar de ti. Depois, houve ações que fizeram a pessoa confiar em ti. Depois, este conjunto de ações ao longo do tempo fez a pessoa gostar de ti e querer estar contigo. Ou seja,
Foi um passo a passo, um conjunto de ações. Sem esse tempo, sem dares o fator tempo à tua marca pessoal, não há essa acumulação de ações. Sem acumulação não há essa vantagem, não há essa percepção criada do outro lado. Recapitulando então, os 3 elementos da consistência. Temos a coerência entre discurso e ações. Não basta apenas eu dizer, eu tenho que mostrar o que faço, tenho que mostrar na vida real também que aquele meu discurso está alinhado com a minha realidade. Depois, repetição estratégica. Eu tenho que fazer isto de forma repetitiva, eu tenho que transmitir a mesma mensagem de forma repetitiva, de forma a que fique fixado na cabeça do mercado. E por fim, tenho que ter persistência no tempo. Tenho que deixar tempo suficiente as minhas ações produzirem esse moldar de percepção. Ok? Olhando para os três elementos, agora é importante falar dos erros que destroem aqui a tua consistência. Que basicamente vão ser tudo o que não é consistência. Ou seja, é importante não confundir a consistência na empregabilidade com intensidade. Ok? Ou seja, a intensidade de construção da marca pessoal não tem nada a ver com a consistência. Acreditar que apenas um momento, umas semanas de alta intensidade de construção de uma marca, de divulgação de uma marca, vai ser suficiente para ter resultados é um erro. Não. Nada bate a consistência. Porque, como tivemos a ver, a marca pessoal, ou trabalhar a marca pessoal, não tem resultados quando é trabalhado de forma urgente. Tens que dar tempo. Tens de dar tempo para as pessoas, primeiro para chegares, para ganhares voz, para as pessoas, o teu discurso começar a chegar às pessoas. É preciso um tempo. É preciso um tempo para tu conseguires moldar a tua comunicação, para tu perceberes de que forma é que tu comunicas bem, de que forma é que consegues realmente transmitir as tuas ideias. É preciso primeiro encontrares o teu tom de voz, digamos assim, ou seja, a forma como tu vais comunicar. E depois tens que dar tempo para conseguir que as pessoas percepcionem como real. E então, por isso é que o erro comum que nós vemos é alguém tem uma necessidade, ou vai ficar desempregado, ou está completamente saturado do emprego atual, e o que é que ela faz? Vai canalizar todas as suas ações para um pico de intensidade, para enviar vários currículos, enviar várias mensagens, adicionar várias pessoas no LinkedIn. Vemos muito isso quando as pessoas de repente passam a ter um pico de publicações no LinkedIn, passam a ter um pico de interações no LinkedIn, percebe-se logo ali qualquer coisa, porque nos meses anteriores não acontecia nada, e poucas semanas depois volta a não acontecer nada. Porque é difícil manter esse pico de intensidade, primeiro porque é exigente a nível psicológico, a nível mental, ter esses picos de intensidade. Depois porque está dependente da motivação. Naquele momento tem a motivação, porque está insatisfeito, porque teve um dia péssimo, porque o chefe a tratou mal, porque houve um problema na empresa, ou porque vai ficar desempregado, então tem ali aquele pico de motivação e dá tudo, consegue ter essa intensidade para dar tudo. Quando a motivação acabar, acaba também essa intensidade. Porquê? Porque é difícil manter esse registro. Portanto, é que não podemos confundir consistência com intensidade. É impossível. Um dos erros é acreditar que estes momentos de forte intensidade no trabalho da marca pessoal vai compensar a consistência. Ou vai compensar meses de ausência. Não vai. Não vai. Mais vale fazeres pouco, um bocadinho todos os dias ao longo dos meses, do que quereres fazer muito em 2, 3 semanas e tiveres 6 meses sem fazer nada. Depois, outro erro é pensar que a carreira vai evoluir nestas explosões, nestes picos de motivação. Não. A carreira é algo que te acompanha desde o primeiro dia que tu começas a trabalhar, ou se quisermos ir mais longe, desde o primeiro dia que entras na tua vida académica, estás a construir a tua carreira académica que depois vai ter reflexo na tua carreira profissional. E vai ser algo que vai acompanhar até tu te reformares. Portanto, estamos a falar de décadas de carreira que estás a construir. Portanto, é impossível acreditar ou é impossível ver resultados concretos, sustentáveis na gestão da tua carreira, na gestão da tua empregabilidade, acreditando que por momentos de intensidade, por picos de intensidade, vai realmente produzir resultados. Como falei num dos primeiros vídeos do canal, a gestão de carreira, a gestão da empregabilidade deve ser vista como um resultado da agregação de ganhos marginais, ou seja, pequenas ações feitas todos os dias durante um longo período de tempo. Isto sim vai produzir resultados, porque vai produzir resultados de forma consistente. Obviamente que a curva, como eu expliquei, não é exponencial,
A curva começa muito ligeira, vou fazendo ações, ao longo do tempo, vou fazendo pequenas ações todos os dias, e vai chegar um momento em que realmente a curva cresce de forma realmente vincada. E aí começam a aparecer os resultados. O que acontece se fizermos picos? Eu faço um pico de ação, mas como é tão reduzido no tempo, pode ser extremamente intenso, mas é tão reduzido no tempo, eu não dou tempo do outro lado, do mercado me percepcionar como alguém de valor. Não dou tempo da imagem ser moldada. E então não consigo ter resultados. Portanto, principais erros: confundir intensidade com uma construção de marca, ou seja, a marca pessoal não resulta de picos de intensidade. É completamente diferente a trabalhar a consistência e trabalhar em picos de intensidade, porque picos de intensidade não compensam meses de ausência. A marca pessoal não pode estar dependente apenas da tua motivação, por isso não pode estar dependente da urgência. Ela é que tem que ser trabalhada ao longo do tempo, daí ser importante ser consistente. Um erro é precisamente isso, acreditar que é possível manter uma marca pessoal apenas com base na motivação, e depois um dos erros é ignorar a capacidade ou o impacto dos ganhos marginais na construção da tua marca pessoal. E portanto chegamos aqui ao último ponto, que é a integração dos 3 pilares. Nós tivemos o primeiro vídeo de marca pessoal em que eu falei do autoconhecimento. Depois, no segundo vídeo, falei da comunicação estratégica, e agora estou a falar da consistência. Basicamente, como é que estes 3 elementos se relacionam? O autoconhecimento revela quem é que tu és. Por outro lado, a comunicação estratégica vai mostrar quem é que tu és, porque é quando chega cá fora, mas é a consistência que vai provar quem é que tu és ao mercado. Ou seja, no autoconhecimento vou-me revelar até para mim mesmo quem é que sou, qual é a minha identidade profissional, quais são as minhas competências, quais são os resultados, como é que eu me encaixo no meu meio envolvente. Na comunicação estratégica, eu vou pegar em todos esses elementos e vou trazê-los cá para fora. Vou definir como é que vou comunicá-los para o exterior, porque a marca pessoal é isso, ou seja, pegar uma combinação única de características individuais e tentar com que o mercado ou o público perceba essas características, ou seja, moldar a percepção, construir uma percepção positiva no outro. Só que eu só consigo provar que aquilo que eu estou a comunicar que sou, aquilo que eu estou a comunicar que consigo alcançar é real com consistência. Porque eu tenho que dar tempo para uma informação, para a imagem que eu estou a criar. Primeiro, eu conseguir comunicá-la de forma correta, comunicá-la da forma que eu quero efetivamente que ela seja percepcionada. Depois tenho que dar tempo para ela começar a chegar ao público, começar a ser interiorizada, e depois tenho que dar tempo para provar que aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu digo que consigo fazer é efetivamente verdade. Que aquilo que eu digo que consigo fazer, eu consigo efetivamente fazer, com provas reais, quando estou a trabalhar, no meu dia-a-dia, no meu trabalho, nos meus cursos, nas relações que vou tendo com as pessoas. E depois também vou trazendo essas provas para a minha comunicação, para sustentar a minha comunicação. Um exemplo que eu posso dar disto é precisamente o meu próprio exemplo. Eu acabei a licenciatura em 2014, comecei logo a trabalhar, mas estava a trabalhar na área da gestão, área administrativa, área da gestão, a gestão de tesouraria, a gestão financeira de projetos. Só que eu rapidamente percebi que eu gostava da área de recursos humanos, eu tinha feito a especialização na licenciatura de gestão de empresas na área de recursos humanos, então eu queria dar esse passo. Contudo, eu já tinha feito o estágio, eu não tinha experiência na área de recursos humanos, ou seja, eu estava em desvantagem perante qualquer pessoa que não tivesse experiência em recursos humanos e que quisesse ir para um emprego, porque eles eram elegíveis para estágio, eu já não era, porque já estava a trabalhar há alguns anos. Então o que eu fiz foi construir a minha marca pessoal para demonstrar que eu conseguia, que eu tinha conhecimentos na área de recursos humanos. Só que teve que ser um processo. Eu demorei cerca de 4, 5 anos, desde começar este processo de entender onde é que competências é que eu tinha, competências é que eu não tinha também para desenvolver, ou seja, por começar por este processo de revelar quem é que eu sou, este processo de autoconhecimento, perceber que competências é que eu tinha na área de recursos humanos, competências é que eu não tinha, competências é que eu tinha que desenvolver, que competências da área da gestão podiam ser úteis na área de recursos humanos também, para começar essa comunicação estratégica. Obviamente que no meio desta comunicação estratégica
Eu optei também por aqui comunicar toda esta parte da empregabilidade, do trabalho do personal branding, do LinkedIn, e então fez com que eu também começasse esse projeto e começasse desde logo a ter convites para palestras, convites para formações, clientes. E reparem, eu não tinha experiência na área de recursos humanos. Os meus primeiros clientes, as minhas primeiras formações resultaram precisamente da comunicação da minha marca pessoal de forma consistente. Comecei a produzir conteúdo, comecei a participar nos conteúdos dos outros, ou seja, a ter interação, comecei a fazer networking, comecei a falar do que eu sabia e com isso comecei a moldar a percepção do mercado que eu já dominava as áreas de empregabilidade, as áreas de LinkedIn, e com isso começaram a surgir os primeiros convites para dar formação, os primeiros clientes, e depois, obviamente, depois de ter os primeiros clientes e de ter os primeiros convites para formação, o que é que eu fiz? Obviamente alinhei as minhas ações com o meu discurso. Eu dizia que entendia daquela área, que já dominava aquela área, e depois, obviamente, mostrava isso com os meus clientes e com as formações. Com base nesse feedback, eu reforçava a percepção que o mercado tinha das minhas capacidades. Mas lá está, foi um processo. E só ao fim de 5 anos, é que eu consegui finalmente ter um emprego na área de recursos humanos. Pelo meio fui fazendo ou seja, fui-me desenvolvendo na área de empregabilidade, na área de personal branding, fui desenvolvendo competências da área da gestão de recursos humanos, estudando, desenvolvendo, fazendo pós-graduações, fazendo um mestrado, fui-me preparando para o meu discurso estar sempre alinhado com as minhas ações, mas a verdade é que, de forma consistente, eu fui provando quem eu sou. Numa fase inicial, fui provando que tinha competência na área de empregabilidade, na área do personal branding, ainda sem experiência na área de recursos humanos, consegui logo provar isso. Aos poucos fui provando que essas competências também eram transversais à área de recursos humanos, à medida que eu ia também fortalecendo a minha toolbox, digamos assim, a minha caixa de ferramentas de competências na área de recursos humanos, e fiz este processo. Ou seja, eu sou a prova viva como a consistência dar resultado. Foi dando resultados primeiro no meu projeto da área da empregabilidade, no projeto do personal branding, e depois foi dar frutos na área de recursos humanos. Percebem como isto não é magia? Eu fiz os 3 passos que eu ensino aqui. Primeiro, fui fazer este processo de autoconhecimento para saber quem é que eu era, que competências é que eu tinha, que identidade profissional é que eu tinha, que resultados é que eu já tinha, que resultados é que eu não tinha também, que tinha que gerar para ter mais provas sociais, digamos assim, para o mercado. Onde é que eu me rodeava, percebi logo onde é que estavam as oportunidades, mas também onde é que estavam as ameaças, e como eu disse aqui, uma das ameaças era, eu não tinha experiência direta na área de recursos humanos, portanto eu estava em desvantagem para qualquer recém-licenciado, qualquer recém-mestre na área de recursos humanos, porque eles eram elegíveis para estágio e eu já não era, porque já estava a trabalhar há alguns anos. Então o que eu fui fazendo foi trabalhando estes gaps, trabalhando onde eu precisava de melhorar, trabalhando onde eu tinha que ajustar as minhas competências, e com isto fui aos poucos comunicando quem eu era, e sempre que tinha uma prova, sempre que tinha uma forma de, por exemplo, um cliente na área de empregabilidade, eu trazia essa prova para a minha comunicação, para mostrar que eu estava efetivamente a alinhar o meu discurso com as minhas ações, ou seja, eu não estava apenas a ter um discurso que tinha aquelas competências, eu depois mostrava essas competências. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Sem consistência, o autoconhecimento fica a nível interno. Ou seja, ele não chega cá para fora. Ele fica apenas dentro de mim. Sem consistência, a comunicação fica superficial. Porque eu vou ter um pico de comunicação, vou ter um pico em que vou aparecer muitas vezes a dizer que sou incrível, consigo fazer isto, consigo fazer aquilo, mas depois não tenho uma sustentação sobre aquilo. Ou seja, quando o mercado começa a... Ok, o Daniel parece que tem valor, eu desapareço. Então, espera aí. Primeiro, se o Daniel desaparece, vai aparecer outro a fazer exatamente a mesma coisa e com uma comunicação mais estável, e depois, se o Daniel desapareceu, é porque ele se calhar não conseguiu sustentar isso, era tudo mentira. Ou seja, a comunicação fica superficial. E se o autoconhecimento fica interno, ou seja, sem consistência, se sem consistência a comunicação fica superficial, sem consistência o posicionamento não se sustenta. E é isto que nós queremos. Ou seja, nós estamos a construir uma marca pessoal que vai perdurar no tempo, não é? Ela tem que perdurar no tempo. Eu vou trabalhar a minha vida quase toda, não é? A gestão da minha carreira é uma gestão contínua e no longo prazo. Portanto, eu preciso que o meu posicionamento se sustente. E para isso eu preciso da consistência. Uma frase que eu quero que tu retenhas. Marca pessoal não é aquilo que tu decides ser. Marca pessoal é aquilo que tu consegues sustentar ao longo do tempo. Porque eu posso decidir ser uma coisa, mas se eu não conseguir provar isso para o mercado de forma consistente,
não vai servir de nada, porque eu não vou conseguir moldar a percepção que o mercado tem de mim. Portanto, lembra-te isto. Marca pessoal não é aquilo que tu queres ser. Marca pessoal é aquilo que tu consegues sustentar ao longo do tempo. E agora deixo-te uma perguntinha final. Que padrão é que tu estás realmente a construir neste momento? Estás a construir um padrão que vai sustentar ou estás apenas a construir um padrão que vai desaparecer porque não vais conseguir manter a motivação? Fica a refletir nisto. Assim fechamos também este primeiro bloco, digamos assim, de marca pessoal. Eu vou criar uma playlist para juntar os temas, para ser mais fácil depois, quem quiser assistir aos temas, aos vídeos seguidos. Deixa aqui nos comentários temas que tu gostasses de ver explorados aqui nos próximos vídeos, que eu terei todo o gosto em ler esses comentários e em seguir algumas dessas dicas, até para construir aqui vídeos que sejam do teu interesse e que permitam, obviamente, que a tua carreira dê os próximos passos. Um grande abraço e vejo-te no próximo vídeo.